por essa semana, pelo teu sustento, pelo teu cuidado com as nossas vidas, Senhor. Muito obrigado pelos livramentos que aconteceram nessa semana, Senhor. Viemos te pedir, Pai, porque nessa manhã possamos, Pai, estar aprendendo mais de Ti, crescendo na graça e no conhecimento do Teu nome, entendendo, Pai, aquilo que o Senhor queres, Pai, para a nossa vida, Pai. Hoje, em nome de Jesus, especialmente, Pai, em família, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa estar nos ensinando, nos doutrinando, Pai, falando, Pai, aos nossos corações, Senhor. Que possamos sair daqui, Pai, em nome de Jesus, diferente de como entramos, Pai, com mais informações, com mais, em nome de Jesus, doutrina daquilo que o Senhor queres, Pai. Em nome de Jesus, para a relação dos pais com os filhos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Usa a minha vida, Pai, para os meus irmãos, para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome. Abençoa e traga em segurança aqueles que estão vindo, Pai. Em nome de Jesus, que seja um domingo especial nas nossas vidas. Amém. Amém, irmãos. Então, vamos para a segunda lição da revista, né? Que tem por título Relacionamentos em Família. E aí essa lição 2 diz a predileção dos pais por um dos filhos, né? A gente já imagina, né, sobre qual história vai se debruçar essa lição, né? A história de Isaac e Rebeca com seus filhos gêmeos, Esaú e Jacó. E que Deus possa estar falando aos nossos corações, nos ensinando aquilo que Ele tem guardado e colocou também no coração do escritor dessa lição, né? O texto áureo diz assim: e amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Verdade prática, a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. Então, Isaac amava Esaú porque Esaú o acompanhava na caça, né? Fazendo um paralelo lá em casa, né? Meu pai gosta muito de pescar. E aí, tanto eu como o Igor geramos esse gosto também. Mas se um de nós, né, tivesse só esse gosto e o acompanhasse, vamos dizer que o outro que ficasse em casa seria, no caso aqui, a situação da Rebeca, né, que tinha mais tempo com o outro que ficava em casa. Graças a Deus, meus pais não foram provados nessa situação. Então a gente, graças a Deus, não experimentou, independente dessa situação, não experimentou essa questão de predileção. Aí o que é predileção, né? Para a gente estabelecer a mesma regularidade aqui de entendimento. Predileção é, além da questão do amor, né? Que é muito mais a questão de manifestação de carinho, né? De zelo e tal. Predileção também se dá muito com respeito à questão de como os filhos são elogiados, né? Se eles realmente eles conseguem receber o mesmo nível de críticas e elogios, né? O mesmo critério de punição, o mesmo critério de não, de sim, não. Então, isso tudo diz respeito um pouco à predileção, né? Você estabelecer critérios justos entre os filhos, tanto na manifestação de carinho, amor, afeto, zelo, como também na questão também punitiva ou questão de doutrinação que os pais têm que ter no crescimento dos filhos naturalmente, tá? Também tem uma situação que é uma situação muito delicada, que é quando um dos filhos estão na casa do Senhor, não estão na presença, o outro não está. Essa também é uma situação que dentro do contexto nosso de igreja também gera uma dificuldade ou uma provação para os pais, mas que também os pais têm que estar sempre em oração, né, em entendimento se aquilo não está afetando o relacionamento direto de pais com os filhos, né? A Bíblia diz sempre que dentro do lar, aqueles que habitam dentro do lar da sua família são santificados pelo seu testemunho. Então, é muito mais uma questão de demonstração realmente, de testemunho, de afago, carinho, né? de realmente entender as situações de cada um e amar independente daquilo que cada um esteja vivendo, sempre com a doutrina debaixo do braço, né? Claro que nunca abrir mão da doutrina e nunca abrir mão do cuidado espiritual para cada um dos filhos, tá? Então, predileção basicamente é isso, você ser justo naquilo que é a manifestação, tanto para o bem quanto para o mal,
No caso, sempre para o bem, né? Porque mesmo que seja uma punição ou não, normalmente é para o bem, para um entendimento, para um ensinamento. Mas é ser justo na relação, independente do filho, tá? Mesmo que tenha uma questão de gosto similar por uma coisa ou por outra com um dos pais. Amém? Essa predileção, ela foi manifesta na Bíblia, né? Um exemplo muito claro é exatamente essa história de Isaac e Rebeca com seus filhos Esaú e Jacó. Vamos ter a leitura bíblica em classe, onde o capítulo 25 de Gênesis resume um pouco dessa história entre essa família, né? Gênesis capítulo 25, versículo 19, eu vou ler na nossa versão, tá, irmãos? Mas podem acompanhar na revista também. Diz assim: são estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Só para dar um plano de fundo aqui, essa oração, né, vai ser feita por Isaque aos 40 anos. Né? E eles só tiveram a gravidez quando Isaac tinha 60 anos. Então, 20 anos demorou a promessa, né? E aí, depois de 20 anos, Rebeca, ela tem uma situação que os filhos lutavam no seu ventre. E aí, por isso que ela vai perguntar, né? Vai questionar a Deus, né? Se é para ser assim, né? Depois de 20 anos esperando, por que eu vivo? E aí consultou ao Senhor. Respondeu o Senhor no versículo 23, 2 nações há no seu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Então, Deus determinou uma coisa aqui, né? E aí a gente vai ver mais à frente que aquilo que aconteceu sobre a decisão ali de Isaac, que a gente conhece muito bem, sobre abençoar a vida de Esaú, não deveria ser daquela forma. Então, da mesma forma como Abraão, né, o seu pai, desobedeceu ao Senhor e gerou a Ismael, gerou uma nação inimiga, né? Hoje é o povo árabe, né? O povo que envolta ali o povo hebreu à direita, né, de Israel. Da mesma forma como seu pai Abraão desobedeceu, Isaac também desobedeceu. E aí, não que ele tenha desobedecido, né? Na verdade, ele não fez as coisas conforme o Senhor, né? Deus tinha uma promessa à vida do mais novo, mas ele quis forçar uma bênção para o primogênito, tá, irmãos? Então a gente vai ver que quando não consultamos a Deus, como a própria Rebeca fez nesse momento aqui, quando não entendemos de Deus a melhor decisão, tomamos decisões ignorantes, né? Porque é Deus que tem a sabedoria, a melhor sabedoria, toda a sabedoria para as nossas vidas. E diz assim no versículo 24: cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca lhes deu a luz. Cresceram os meninos, Esaú saiu para... Aí eu vou continuar lendo até o versículo 28 mesmo, perdão. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de sua casa. Rebeca, porém, amava a Jacó. Amém, irmãos? Então, nessa lição, nós teremos o seguinte objetivo: nós aprenderemos que quando desviamos das normas de convivência saudável que Deus estabeleceu em sua palavra, o relacionamento familiar é profundamente
prejudicado. No livro de Gênesis, encontramos a predileção dos filhos por parte do casal Isaac e Rebeca. O presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Estes são herança do Senhor e cabe aos pais a responsabilidade com o desenvolvimento saudável e equilibrado do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos filhos. Vale destacar que a formação do caráter dos filhos tem como referência o relacionamento sadio entre os pais, o qual é a principal referência para os filhos. Então, o relacionamento entre os pais, sadio entre os pais, é a principal referência para os filhos. E muito mais naquela época, né? Hoje a gente tem, a partir de uma certa idade, né, uma entrada muito grande na internet, né, da internet na vida dos filhos, a própria questão da escola, a depender da escola, a decisão de colocar em qual escola é muito importante, né? E naquela época não, era ainda mais relevante a questão de como os pais se relacionavam e a relação familiar para que os filhos se desenvolvessem na presença do Senhor. Vamos lá em Salmos capítulo 127, irmãos. Salmos capítulo 127. Versículo 3. Diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então, trazendo um paralelo aqui, irmãos, o versículo 5, quando fala que feliz o homem que enche deles a sua aljava, é justamente doutrinar, né? Cuidar, ensinar, zelar pelo crescimento, pelo desenvolvimento dos filhos, porque quando eles estiverem na sua mocidade, os pais não serão envergonhados, né? Não serão desafiados, não serão confrontados contra decisões que os filhos possam tomar que desagradem a Deus, né? Basicamente é isso. Como eu falei, hoje tem muitas influências externas, né? E que às vezes escapam do controle dos pais, né? Mas aquilo que é responsabilidade dos pais, o que é possível nas mãos dos pais, é responsabilidade deles ter esse desprendimento, né? E essa aprendizagem repassada sobre aquilo que é o respeito a Deus, né? O respeito à palavra de Deus, o amor a Deus, o amor à sua palavra. E o que é certo e o que é errado. A gente vai ver mais à frente que, no final das contas, o homem ele tem sobre ele, né, uma punição muito ao redor daquilo que é certo e errado e daquilo que Deus colocou no seu coração de certo e errado. Então, todos nós temos uma semente, né, chamada semente da consciência. E o certo e o errado, muitas das vezes, é determinado em nossa mente, né? Os pais precisam só fortalecer e colocar isso nos aspectos espirituais, os pais cristãos, né, irmão? Nos aspectos espirituais da palavra de Deus. Amém? Então, os filhos são herança do Senhor. Isso é o que a palavra diz. Aí, vamos lá agora em Efésios capítulo 6. Também um texto muito conhecido de nós. Efésios capítulo 6. Graças a Deus, essa é uma igreja que zela, né, pela família, né? Zela pelos cursos, né? Zela pela doutrina familiar, né? Pela doutrina de relacionamentos dentro da casa. Então, isso também facilita aulas como essa. Graças a Deus. O lar cristão, filhos e pais. Efésios capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa,
para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, Paulo é muito direto, né? Ele dá basicamente Obrigado, mas dá praticamente dois direcionamentos aos pais, né? Não provocar os filhos a ira, então ser justo, né? Não provocar eles, e aí diz muito respeito à predileção, né? E o segundo é criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, a palavra de Deus é o nosso manual de fé e obras, independente daquilo que estejamos trazendo para as nossas vidas ou para a vida do outro. No caso, o outro aqui são os nossos próprios filhos. Sempre a palavra do Senhor é o melhor critério. Sempre a palavra do Senhor é a melhor. Obrigado, Marcinho, mais uma vez. Agora foi top. Agora está diferente. Sempre é a melhor decisão a se tomar, sempre é o melhor caminho a seguir para a doutrina e para a disciplina e a admoestação no Senhor. Continuando aqui, irmãos, os objetivos da lição são: o primeiro vai ser apresentar o plano de Deus para a família de Isaac e Rebeca. Então, Deus tinha um plano para a família de Isaac e Rebeca e não precisava de Isaac e Rebeca intervirem como aconteceu. Isso gerou uma série de problemas para a vida deles e para a família deles. Apontar a predileção dos filhos como uma das principais causas de conflito familiar. Explicar os malefícios da predileção na formação e desenvolvimento físico, emocional e espiritual dos filhos. E a motivação da aula: Isaac e Rebeca foram infelizes na criação dos filhos porque não souberam esperar o cumprimento das promessas divinas e não atentaram para os malefícios emocionais que a predileção pode trazer para as relações familiares. Para que os filhos cresçam de maneira saudável, é fundamental que os pais entendam que o amor de Deus não faz acepção de pessoas. Cada ser humano tem suas características peculiares e é relevante no plano de Deus para alcançar as famílias. Amém, irmãos? Então, cada ser humano tem características, né? Eu sou diferente do Igor em vários aspectos. Claro que a gente tem muito gosto em comum, né? Então, a gente tem ali um relacionamento muito próximo, né? De amizade mesmo, mas temos características diferentes. Todo ser humano é diferente um do outro. E aí, esse entendimento, né? Essa maturidade dos pais para entender e para lidar com cada situação é algo que realmente é um desafio, e os pais têm que também buscar no Senhor esse entendimento, porque, no final das contas, com Deus é sempre mais fácil, né? Ter esse entendimento de Deus, ter a compreensão daquilo que Deus quer para a vida de cada um de nós em todas as situações é sempre o caminho mais fácil e recomendado. Amém, irmãos? Vamos começar, então, na introdução da aula, para debruçarmos sobre essa história de Isaac e Rebeca. Diz assim: a história de Isaac e Rebeca parece uma infeliz repetição de Abraão e Sara. Vamos lá na história de Abraão e Sara, também só para reforçarmos, né? Vamos lá em Gênesis capítulo 16.
Antes, no versículo 3 do capítulo 15, aqui tem um detalhe importante, irmãos, nessa história que é o entendimento, né? Entendimento dos planos de Deus e daquilo que Deus preserva, né? em suas promessas, né? Nenhuma promessa de Deus agride a sua própria doutrina, né? Então, o que isso quer dizer? Tá? A gente vai entender aqui nessa história rapidinho. Gênesis capítulo 15, versículo 3, Deus diz a Abraão, né, ainda o seguinte: a mim não me concedeste... Não, disse mais Abraão. Abraão disse a Deus, né? A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Amém, irmãos? A partir daí, Abraão tinha essa promessa, né? Então, será gerado de mim um herdeiro. Ponto, tá? Mas Abraão já era casado, já era um homem de família, né? E, como eu disse, nenhuma das promessas de Deus agride a sua própria doutrina. A doutrina de Deus é que o homem e a mulher sejam um, né? Isso Deus estabeleceu desde Adão e Eva. Então, o entendimento espiritual de Abraão naquele momento que Deus esperava é: quem dará a luz será a sua mulher. Amém, irmãos? Só que aí no versículo, no capítulo 16, diz assim, versículo 1: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos. Então, ela coloca a culpa em Deus, né? Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão uniu ao conselho de Sarai. Então, ele teve um entendimento raso, né, daquilo que Deus tinha prometido para a sua vida, né? E aí Sarai transferiu a responsabilidade que estava sobre ela à sua serva, né? Daí nasceu Ismael, né, e aí a gente sabe toda a história que se desenrolou da separação entre dois, e Deus manteve, né, independente da regra que se tinha naquela época, da primogenitura, né, Deus manteve a regra da sua promessa, né? Não é Ismael, mesmo ele sendo o primogênito, é aquele quem eu te prometi. E aquele a quem ele havia prometido era Isaac, que nasceu mais à frente. E aí Deus se revela a Sarai, né? Muda o nome dela para Sara, e aí eles têm a Isaac. Amém, irmãos? Mas o erro de Abrão gerou uma nação inimiga ao seu povo, ao povo de Israel. Da mesma forma, né, Isaac e Rebeca também cometeram o erro de não entender a promessa de Deus, né? Daquilo que Deus disse para Rebeca, que o mais velho serviria o mais moço. E aí o que acontece na sequência da aula, a gente vai relembrar. Então diz assim, voltando na revista: por algumas vezes Abraão não soube lidar com os sentimentos de sua esposa, cometendo erros pelos quais pagou um alto preço. Nesta lição, estudaremos a respeito da predileção de filhos pelo casal Isaac e Rebeca. Veremos que quando isso acontece na família, os resultados são conflitos intermináveis que fazem do lar um ambiente hostil para a criação de filhos. Obviamente, essa não é a vontade de Deus para a família cristã. Tópico 1. O plano de Deus para a família e sua presciência. Ponto 1. O plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca faziam parte de um plano maior de Deus. Ao conhecer Rebeca e tomá-la por esposa, Isaac não esperava o que viria pela frente. Quando ele descobre a esterilidade de Rebeca, a Bíblia diz que o patriarca orou ao Senhor para que a madre de sua esposa fosse aberta. Somente 20 anos depois dessa oração, com 60 anos de idade, Isaac recebe a notícia de que Rebeca estava grávida. Portanto, nada pode impedir o plano de Deus, pois quando ele opera, seus desígnios se cumprem no tempo certo. Assim, no tempo perfeito de Deus, Rebeca gerou 2
meninos. Então, o plano de Deus se revela, acontece, se materializa no tempo de Deus, né? Esse é o preceito básico do tópico 1, do ponto 1. No ponto 2 vai dizer o propósito presciente de Deus, né? Deus sabia antecipadamente do futuro de Esaú e de Jacó. Ele sabia de antemão o que havia de acontecer com os filhos gêmeos de Isaque e Rebeca. Isso independia das circunstâncias que envolvessem essa história. Por isso, o Senhor atendeu à oração de Isaque e Rebeca, concebeu filhos gêmeos. Entretanto, conforme as crianças se desenvolviam, alguns meses depois, os gêmeos já lutavam entre si no ventre da esposa de Isaque. No caso dos gêmeos, Esaú e Jacó, Deus sabia que, criados como agentes livres, eles seriam rivais. Aqui estamos abordando a presciência de Deus, um atributo divino que indica o pré-conhecimento de todas as coisas. Devemos ressaltar que esse atributo não é causativo, isto é, ele não implica determinismo na vida do ser humano. Contudo, o Senhor tem um propósito para a vida de cada pessoa. Muitas das vezes não o compreendemos, mas sabemos que a vontade dele é perfeita. Então Deus, ele tem o pré-conhecimento do futuro, né? É diferente dele determinar o futuro. A determinação do nosso futuro está sobre as nossas responsabilidades, das nossas escolhas e das nossas ações. Mas Deus tem pré-conhecimento daquilo que serão as nossas escolhas e as nossas ações, porque Deus não é preso ao tempo, né? Deus criou o tempo que nós vivemos, né? Então, a forma como o Sol, né, a Terra translada em torno do Sol, roda em torno de si própria, isso foi Deus que determinou. Então, esse tempo não prende Deus, né? Ele está fora do nosso tempo. Mas o que isso quer dizer? Que aquilo que é promessa dele é porque ele sabe exatamente o que vai acontecer no futuro e quais serão as nossas ações até lá e como isso acontecerá. Isso também quer dizer que, muitas das vezes, quando Deus indica algo para o nosso futuro, isso também depende muito daquilo que vão ser as nossas atitudes para alcançar esse algo, né? Então, Deus, quando nos mostra, olha, quando um profeta vai dizer que Deus está mostrando a ele, né, que tem uma obra grande na vida de uma pessoa, que vai usar aquela pessoa, etc., vai depender muito de como aquela pessoa se conscientize daquilo e obedeça a Deus para que aquilo se realize, né? Isso não quer dizer que o plano de Deus para aquela vida da pessoa vai se frustrar ou não. Só que aquela pessoa deixou ou não de viver algo maior que Deus tinha para a vida dela, tá, irmãos? Então, o entendimento disso, às vezes, é muito complexo. Mas, no final das contas, diz respeito que Deus tem sempre o melhor para as nossas vidas, né? E se nós fizermos o melhor para com Ele, né, tivermos uma vida de reciprocidade, as coisas vão acontecer no melhor plano que Ele tenha para nós. Amém? E isso é muito interessante porque na história específica, né, vamos voltar lá no versículo 23 do capítulo 25 de Gênesis. Gênesis 25, 23. Aqui é exatamente o oposto do que eu estou falando, né? Então, Deus indicou uma coisa e a pessoa quis viver exatamente ao contrário, né? Depois a gente vai lá na história do Isaac, né, se antecipando à vontade de Deus. Vamos lá, no versículo 23, olha que interessante. Antes, né, no versículo 22. Os filhos lutavam no ventre dela, então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Então, Deus já sabia que, de alguma forma, haveria um problema, né? Uma divisão. Agora, o que gerou aquele problema, né? Foi a decisão de Isaac. Deus sabia que seria a decisão de Isaac, mas, no final das contas, foi a decisão de Isaac que gerou aquele problema e depois também a decisão, a consequência daquilo que Rebeca fez após a decisão de Isaac. Então, diz assim,
um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Então Deus não estava nem falando exatamente de Esaú e Jacó, mas dos povos sobre os quais eles seriam os patriarcas. Então Isaac e Rebeca entenderam que era exatamente para Esaú e para Jacó, quando Deus estava falando de algo muito maior. Estavam falando daquilo que seriam as gerações futuras deles. E aí lá no capítulo 27, então esse entendimento da mensagem de Deus para as nossas vidas, né, das promessas de Deus, das profecias de Deus para as nossas vidas, é algo que é muito importante. Diz assim, capítulo 27 de Gênesis, versículo 1. Tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Respondeu ele: Aqui estou. Disse-lhe o pai: Estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas e a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faze-me uma comida saborosa como eu aprecio. Traze-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca, tendo escutado enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho, Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traz-me a caça e faz-me uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Então Rebeca até incrementa aquilo que Isaac faz. Então é uma história realmente muito difícil ali, né? Naturalmente, quando você toma decisões incorretas na presença de Deus, as consequências vêm, né? A consequência do pecado, ela sempre existe, mesmo que Deus tenha uma bênção mais à frente, né, no futuro, né? Então Deus tinha um povo de Israel, um povo abençoado para ser doutrinado até a vinda de Jesus. Porém, decisões, tanto nesse momento aqui como ao longo da história do povo israelita, trouxeram consequências a essas pessoas, né? Então Deus sempre é justo consigo mesmo, né? É justo com aquilo que nós realizamos de ações após o recebimento das promessas e dos sonhos de Deus para as nossas vidas. Então, isso é muito interessante na vida com Deus, né? O quanto Ele é justo e não faz acepção de pessoas, né? Então, aqui tanto há um erro de Isaac quanto de Rebeca. Então, a gente sempre tem que colocar aqui, naquele momento, eles eram uma só carne, né? Então, quando um erra, o outro erra também. Então, mesmo que os dois tenham tido ações erradas, no final das contas, como família, eles pecaram, né? Quando um marido erra, como família, a esposa acaba recebendo a consequência do pecado, né? Quando a esposa erra, como família, o esposo também acaba recebendo a consequência do pecado. Então, sempre essa união dos pais é a maior referência para os filhos, né? Porque nesse momento é que há a grande sabedoria ao redor daquilo que Deus tem como futuro para os filhos, né? O quanto os filhos vão entender dos pais aquilo que é a explicação, aquilo que é os sonhos de Deus para a sua vida, e vão também ter os pais como referência para seguirem a sua vida e terem a vida que Deus sonha para cada um deles, tá, irmãos? Nesse momento aqui, houve esse erro, essa incompreensão da promessa de Deus por Isaac e por Rebeca. Cada um quis forçar uma situação. Isaac quis forçar a situação de manter a regra, né, daquilo que era a estrutura de família daquela época, né? Então, o primogênito deveria receber a bênção para seguir, né, como referência às gerações. Da mesma forma, Rebeca quis antecipar, colocou o Senhor no jogo. Isaac não fala do Senhor, né? Ele fala que ela fala para Jacó, né?
que Isaac fala que ele iria comer a comida e abençoar diante do Senhor. Isaac não falou sobre abençoar diante do Senhor. E ela também estava escutando atrás da porta. Então era uma mistura de fofoca, uma mistura de erros, de incompreensões que no final geraram todos os problemas que aconteceram e a gente vai ver na sequência da lição. Diz assim, tópico 2.1. Antes disso, irmãos, tem um comentário aqui muito interessante também que eu vou ler, que também é algo que é... Assim, ser pai e mãe não é fácil, né? Com certeza. E tem uma coisa também que acontece muito e que realmente deve, ali, para os pais, ser algo que tem que estar atentos e vai trazer aqui nesse comentário, tá? Diz assim, olha que interessante, tá? Entenda como seus filhos se sentem. Para estabelecer os seus filhos numa identidade forte e positiva, em primeiro lugar, você precisa entender como eles se sentem. Sempre que um filho diz ao pai, você não entende, sinais de alarme deveriam disparar na mente desse pai. Isto não quer dizer que seus filhos sempre têm razão quanto ao que sentem. No entanto, o passo essencial para ajudar uma pessoa é lidar com as suas percepções. A criança que diz que o seu pai não a compreende pode estar desejando que a escutem e ouçam. Sempre que os nossos filhos nos dizem isso, a maioria de nós faz a coisa mais fácil, fica zangado e se afasta. Afinal, sempre é mais fácil reagir do que compreender. Tiago deu o seguinte conselho: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Acho que isso é particularmente necessário para os pais. As crianças irão romper as suas regras e o seu coração, mas quando você se comunicar com os sentimentos delas, estabelecerá uma conexão que tornará a cura muito mais fácil. Então, esse momento, né, momento de dificuldade, principalmente ali no crescimento, na formação, né, do final da infância, adolescência, que é um momento que realmente é muito crítico, né? Eu estive na turma dos adolescentes por 8 anos, dando aula, e sei como é que, um pouco de como é que eles são, né? Claro que eu posso lembrar de como era na minha época e tal, como é que foi com meus pais e tal, mas sempre cada época é diferente uma da outra, né? A gente estava conversando outro dia com um casal de amigos, eles falaram, gente, você não tem ideia o quanto é muito mais difícil criar um filho nessa época do que eu trazendo para a minha realidade de como foi a minha criação, no caso, vamos dizer, 15, 20 anos atrás, né, desse casal. Então, assim, sempre há uma dificuldade incremental ali, principalmente com essa questão da globalização. Só que esse momento, né, que os filhos estão com essa formação de caráter, essa formação de mundo mesmo, de compreensão, de opiniões, de achismos, é um momento que os pais precisam estar com os ouvidos muito atentos, né, muito sensíveis, e procurando sempre ter essa sabedoria no Senhor para agir da melhor forma, para entender, para compreender, para dar os melhores conselhos, né, e tentar sempre levar o filho ao caminho do Senhor. No final, as decisões são individuais, né? No final, muitas das vezes, o que a Bíblia vai dizer é que a salvação, né, toda aquilo que determina a sua história com Deus, são decisões pessoais que você vai tomando, né? E aos pais cabe muito mais o fazer o melhor, né? No final das contas, é sempre isso. Fazer o meu melhor para que as coisas aconteçam e lá na frente os filhos não tenham daquilo que me culpar, né? Então, assim, no final das contas, realmente não é fácil, imagino que não seja fácil. Amém, irmãos? Continuando aqui, tópico 2, o conflito familiar. Ponto 1, a esterilidade de Rebeca. Na antiguidade, uma mulher estéril era vista como uma pessoa amaldiçoada. Por serem impedidas de procriar, mulheres inférteis eram consideradas inferiores, a ponto de, num casamento, os maridos terem o direito de repudiá-las. No caso de Isaac, ao perceber que Rebeca não podia
dar-lhe filhos, orou ao Senhor para que a esterilidade de Rebeca fosse desfeita e ela pudesse gerar. Como vimos, Deus ouviu o clamor de Isaque. Ponto 2. O conflito. E os filhos lutavam no ventre dela. Naquele tempo, do ponto de vista social, a geração de filhos herdeiros era importante para as famílias. Por isso, Abraão e Sara precipitaram-se na promessa de Deus com uma substituta, a serva Agar, para gerar o filho desejado, e pagaram um preço alto. Diferentemente de seu pai, Isaque buscou a ajuda do alto para superar o problema da esterilidade de Rebeca. Entretanto, uma vez grávida, para a felicidade do casal, Rebeca começou a afligir-se por causa de um movimento excessivo dentro do seu ventre. A esposa de Isaque orou ao Senhor a respeito da questão e ouviu de Deus que havia 2 povos no seu ventre e que o menor dominaria sobre o maior. Vamos lá em Gênesis capítulo 33. A divisão, né, dos povos, né? Diz assim. Vamos ler a história inteira, né? Gênesis capítulo 33, versículo 1. Levantou Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, né? Então, Jacó já havia ido para a casa do seu sogro, né, Labão, tinha tomado por esposa a Raquel e Lia, né? E aí tinha voltado em direção às terras que Deus prometera a Abraão e a Isaque, né? E aí, nesse momento de volta, né, já com muitas posses, com os seus filhos, com as suas esposas, ele encontrou Esaú, né? E aí diz, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as 2 servas. Pois as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram, né? Então aquele amor de irmão floresceu ali, né, na vida de Esaú. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse, quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó, os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram. Por último, chegaram José e Raquel e se prostraram. Então aqui eu vejo uma evolução na vida de Jacó muito grande, né? Ele lá atrás, vamos lá em Gênesis capítulo 25, a evolução de Jacó, né, na relação com seu irmão, né, de respeito com seu irmão. Claro que ali tinha um pouco de medo também, né? Estava com medo de Esaú pegar ele, mas também tem uma evolução muito grande aqui no caráter dele. Versículo 27 do capítulo 25 diz assim, ó, cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo, Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito o cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú, e lhe disse, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Então, Edom significa vermelho, né? Então, os edomitas, né, que foram o povo gerado ali, a descendência de Esaú, vem desse apelido dado a Esaú após esse cozinhado vermelho.
Então diz assim, no versículo 31, disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Então, Jacó, vendo o irmão ali quase morrer, ele fez um joguete com seu irmão. Aqui no capítulo 33, aí voltando lá para o capítulo 33, ele já respeita o seu irmão, né? Com uma parte sim, de receio, de medo, mas também já com uma evolução de caráter muito grande na sua vida, né? Diz assim no versículo 8, voltando para a leitura, perguntou Esaú, qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó, para lograr mercê na presença de meu senhor. Então disse Esaú, eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu, não recuses. Se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente. Quando vi o teu rosto, como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente, que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo. Então Deus estava prosperando os dois, né? Então Isaac e Rebeca não tinham noção quanto os filhos seriam felizes e prósperos. E tomaram a decisão, anteciparam a bênção de Deus, né? Mas Deus, ele tinha uma promessa para os dois, né? Então ele iria fazer os dois bem-sucedidos, independente daquilo que seria o futuro dos dois povos, né? Que ele tinha explicado para Rebeca que se dividiriam e seriam inimigos entre si. E aí diz assim, e instou com ele até que o aceitou. Disse Esaú, partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. Mas essa já não era mais a vontade de Deus, né? E aí Jacó tem esse entendimento, né? Porém Jacó lhe disse, meu senhor sabe que esses meninos são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe, meu senhor, adiante do teu servo. Eu seguirei, guiando-as pouco a pouco, no passo do gado, que me vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Então respondeu Esaú, então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo. Disse Jacó, para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos de meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia a Seir, pelo caminho por onde viera. E Jacó partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez palhoças para o seu regado, por isso o lugar se chamou Sucote. Então, nesse momento, há a divisão, né? Então, eles se reconciliaram, os dois bem-sucedidos de vida, né? Ricos, com esposas, filhos, mas a promessa do Senhor iria se cumprir lá no futuro, e Jacó entendeu esse momento, né? Era realmente um momento de se separarem e cada um construir a sua história. Agora, voltando para a revistinha, irmãos. Ponto 3. O favoritismo do casal pelos filhos. Em termos de personalidade e de temperamento, Esaú e Jacó cresceram como pessoas diferentes. Em Gênesis 25 a 28, Deus revela a Rebeca as diferenças entre os gêmeos. O menor teria uma descendência forte e o maior, o mais velho, e por isso primogênito, Esaú, serviria ao menor. No capítulo 27, já idoso e cego, Isaac achava que logo morreria.
por isso, preocupava-se em abençoar a Esaú com a bênção patriarcal, do direito da primogenitura. Alicerçado nos padrões legais do direito daquele tempo, dedicava-se a Esaú, pois este o satisfazia com o prazer das casas, que levava para o patriarca. Entretanto, sabendo que havia um plano especial de Deus para o filho mais novo, Rebeca favorecia Jacó. Essa predileção, praticada pelos pais de Esaú e Jacó, produziria um grande conflito na família. Uma pergunta que fica não respondida, né, pela Bíblia, mas que fica e a gente pode colocar aqui é: será que essa promessa que Deus fez a Rebeca, né, esse entendimento, ela repassou para seu esposo Isaac? Né? Por que Isaac tinha tanto esse apego a Esaú, né, e queria passar tanto essa bênção para Esaú? Será que ou ele descreditou aquilo que Deus falou com Rebeca, ou Rebeca não contou aquilo que ela recebeu do Senhor? Né? É uma pergunta que fica, uma dúvida. Né? Eu acho que é uma dessas duas opções. Né? Eu não vejo esse como a gente ter uma terceira opção. E aí, nas duas opções, há um erro. Né? Ou um erro de entendimento, de descrédito daquilo que Deus revelou para a esposa, ou a própria esposa também ter omitido uma informação tão relevante, né? Uma promessa tão relevante de Deus para os seus filhos. Né? Tem um texto aqui muito interessante também, irmãos, vou lendo. Diz assim: amando uns aos outros, maridos e esposas devem se amar mutuamente. As Escrituras não deixam nenhuma dúvida sobre isso, e os filhos sabem instintivamente que é verdade. Portanto, se uma família deseja desenvolver os seus laços afetivos, é essencial que os filhos tenham a certeza do amor recíproco de seus pais. Elton Trumbull se expressa dessa maneira: é responsabilidade de todo pai fazer com que o filho saiba que ele ama profundamente a sua mãe. Não existe nenhuma boa razão para que todo afeto seja escondido ou praticado em segredo. Um filho que cresce entendendo que seus pais se amam dispõe de uma maravilhosa base de estabilidade. O verdadeiro amor entre os pais não pode ficar escondido. Os filhos ouvirão o amor através das ternas palavras pronunciadas, quando eles se separam, ou mesmo naquele tom de voz reprimido, usado quando alguém está zangado. Então verão o amor em um toque gentil, no amoroso encontro das mãos quando caminham pelo parque, ou em uma subreptícia troca de sorrisos. Os filhos precisam ver que seus pais sentem afeto um pelo outro. Observar uma terna afeição física entre os pais irá aumentar a segurança dos filhos e sutilmente os encorajar à prática do amor. Se desejarmos construir o amor na família, a disciplina do afeto familiar exige começar com o óbvio: o amor a Deus e o amor ao próximo. Se isso não existir ou estiver em falta, vai ser muito difícil construir o amor na família. Então, o amor é o grande laço, né? E o amor ele tem que ser manifesto, né? Ele tem que ser transformado em prática, né? O amor é um conjunto de ações que apresentam como verdade, né? O amor não é um sentimento interno, porque ele precisa ser expresso, né? O amor é uma expressão, né? Deus, quando amou o mundo, ele deu seu Filho como expressão desse amor. E aí, exemplificando lá em casa, né? Também a gente eu e o Igor temos visto, né, ao longo da nossa história isso, né? Graças a Deus, meus pais sempre unidos, né? Juntos, sempre muito carinhosos um com o outro. E é interessante porque muitas das vezes a gente acha que alguma situação, né, é uma situação que define alguma predileção, né? Aí eu vou contar uma, por exemplo, né? Quando a gente era um pouco mais novo, ali vamos dizer que eu tinha 12, 13, o Igor tinha 9, 10,
vez em quando tinha um arranca-rabo, é normal, né? O pastor Anderson Giovanni deve ter tido alguns também. E aí, minha mãe trabalhava fora, né? Aí sempre o Igor pegava o telefone e ligava, né? O Vinícius me bateu, mas nunca contava a história completa, né? A minha mãe vinha e me cobrava, claro, como mais velho, né? Na época, provavelmente, né? Eu ficava um pouco indignado, tentava explicar para ela, mas no final das contas, mas meu filho, você é mais velho, meu filho, pelo amor de Deus, você tem que entender a situação. Naquele momento, sei lá, a criança pode entender, o Igor é o predileto, não é possível, sempre defende o Igor, parece que ele é um santo, mas não é, né? Tudo é o entendimento e a sabedoria dos pais. Teve uma vez também que eu ia jogar um campeonato, um jogo de campeonato lá não sei se meu pai lembra dessa história, lá na Maria da Graça, né? E quase todo final de semana eu ia. Já tinha, sei lá, meus 18, 19, 20 anos. Aí, nesse dia, acho que eu estava usando o carro recorrentemente já, né, para ir nesses campeonatos lá na Zona Norte. Aí teve um final de semana, teve um sábado que, a princípio, estava certo que eu iria de carro, né, na minha cabeça. Aí eu fui pegar o carro com meu pai. Aí meu pai, não vai de carro não falou nada comigo, não sei o que, eu vou precisar usar o carro, não sei o que. Eu falei, não, mas o que você vai fazer com o carro? Aí começou uma discussão danada. Aí eu fiquei um tempão, fiquei triste. Aí até que eu decidi ir de ônibus, né? Aí eu fiquei indignado com meu pai lá, cheguei lá, já estava quase no segundo tempo, acho que já estava no segundo tempo, entrei, joguei mal, não sei o quê. Enfim, fiquei quase uma hora discutindo com meu pai, em vez de já tomar a decisão de ir de ônibus, né? E aí foi um não que no momento eu não entendi, mas muitas das vezes meu pai sustentou o não, né? Isso que eu acho muito interessante, por isso que eu lembro muito dessa história, né? Como às vezes a gente precisa sustentar algumas coisas, né? E essa sustentação é difícil, né? A Jéssica já manifestou ali a opinião dela. Então, assim, é interessante essa história, para mim é um exemplo, porque é um exemplo mesmo que é uma história que vamos dizer assim, simples, mas ela me trouxe um aprendizado muito interessante, né? Porque eu fiquei ali na minha cabeça, não, eu vou convencer meu pai que eu vou conseguir ir de carro. Aí ele falou, não vai, e ficou meia hora, não vai, e acabei não indo, né? Então, para mim, foi um aprendizado muito interessante. E ali também manifesta essa questão da não predileção, quer dizer, você tem um critério. Se você estabelecer um critério de não, é não em qualquer situação, seja para um ou seja para o outro. Amém, irmãos? Então, isso também é muito interessante. Muitas vezes o Igor, hoje namorando com a Vitória, de vez em quando ele quer ir de carro para casa da Vitória, ou quer ir de carro para alguma situação. Se meu pai tem que trabalhar com carro, ele fala, não vai, Igor, tu vai de outra forma de locomoção. E é isso, né? O critério ele é estabelecido e vale para as duas pessoas. Amém, irmãos? Tópico 3, o problema da predileção por filhos na família. Ponto 1, Esaú, o filho predileto de Isaac. Isaac demonstrou fraqueza ao receber o agrado de Esaú, que lhe trazia a carne de caça do campo, ignorando dessa forma a profecia divina de Gênesis 25, 23. Por força dos padrões sociais da época, o primogênito tinha a primazia no futuro da família. Por isso, Isaac pensava que deveria ministrar a bênção patriarcal com direito de primogenitura a Esaú, o mais velho. Entretanto, ele não compreendeu o propósito de Deus para seus filhos. Isaac não percebeu que havia algo superior em relação aos dois filhos e que o Senhor agiria para que nenhum dos dois filhos se sentissem prejudicados. Então, como lemos, no final os dois foram bem-sucedidos, foram felizes, né? E eles entenderam que aquilo que Deus tinha prometido a Rebeca, né? Que eles se dividiriam, seriam nações inimigas, o que o mais moço serviria, o mais velho serviria ao mais moço, aquilo de alguma forma prejudicaria a eles diretamente, né? Mas não, Deus estava falando de algo muito mais à frente, muito maior, né? De um propósito muito maior. Ponto 2, Jacó, o filho predileto de Rebeca. Percebendo que a bênção patriarcal poderia ser conferida a Esaú, o filho mais velho, Rebeca resolveu interferir na ordem dos fatos e, sem consultar a Deus, antecipou a bênção patriarcal para o mais novo. Embora soubessem que a bênção pertencia a Jacó,
conforme Deus havia revelado anteriormente, Rebeca colocou-se acima do plano divino e interferiu nos acontecimentos com uma atitude mentirosa. Então, Rebeca não teve a sabedoria, né? Ela agiu de forma mentirosa, né, enganosa ali, e quis forçar a promessa, a manifestação, né, da vontade de Deus através, pautada numa mentira, que Deus não tem nenhum compromisso com mentira. Sabedora de que Esaú quebrou princípios da obediência e do respeito aos pais, casando-se com mulher estrangeira. Então tem uma história até antes, né, sobre o próprio Esaú, que tomou 2 mulheres estrangeiras. Então Esaú já vinha cometendo os erros que, de alguma forma, já norteavam o que seria o seu futuro, né? Futuro da divisão entre ele e seu irmão Jacó, que foi buscar a esposa, né, na própria família, mais à frente. Então Rebeca arquitetou um plano para que Isaac abençoasse a Jacó com a bênção da primogenitura. Assim deu instruções precisas a Jacó. O plano de Rebeca consistia em preparar um cabrito assado, pegar um couro peludo de um bode e vesti-lo em Jacó. Este poderia levar o assado ao pai, que já estava cego, né, naquele momento, e imitar a voz de seu irmão. Toda essa trapaça revelava a fraqueza do caráter de Rebeca. Então é duro, né? Mas no final das contas o que ficou aí para Isaac e Rebeca ficou feio, né? No final da vida deles, né? Claro, Isaac, Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, continua sendo o Deus dos patriarcas, mas claro que no final da vida deles eles tiveram esse aprendizado, esse duro aprendizado, né? Que foi a briga entre os seus filhos por conta das suas decisões. Ponto 3. O problema na predileção pelos filhos. Além do conhecimento que os pais tinham acerca do conflito entre os 2 filhos, faltou a Isaac, como o líder da família, a habilidade e a sabedoria para contornar o embate existente. Por outro lado, Rebeca não avaliou os danos morais e espirituais nos seus filhos. O presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Estes são herança do Senhor, e Deus concedeu esse privilégio para que os pais sejam uma bênção para a vida de seus filhos. Portanto, quando os pais não fazem a predileção pelos filhos, eles evitam um futuro de traumas e problemas emocionais. Nesse sentido, os pais têm responsabilidades no desenvolvimento saudável e equilibrado do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos filhos. Irmãos, trouxe aqui um comentário acerca do que falamos mais cedo, né? Sobre a lei da consciência. Isso aqui é interessante porque essa aula foi pautada no ensino que naturalmente, de forma consciente, né? E natural, está na nossa cabeça, né? Quase que é só um reforço aqui daquilo que naturalmente a gente já imaginava ser o certo, né? Não fazer predileção entre os filhos, não forçar uma situação deixando um de lado e promovendo alguma coisa para o outro. Então, na cabeça do ser humano, isso de alguma forma isso já está inculcado, né? E isso que está inculcado é chamada lei da consciência. E é interessante porque tem algumas coisas que a gente aprende com a Bíblia que é muito, muito fácil da gente passar para o mundo, né? Porque acaba sendo só um reforço dessa consciência, né? Claro que, por exemplo, aceitar Jesus, né? Crer em Jesus como o único Senhor e Salvador, explicar, né, a obra de Deus, né, o plano de Deus para a humanidade, etc., é uma responsabilidade de algo, né? O próprio Jesus fala das boas novas, né? Boas novas do reino. Isso é novidade para o mundo. Mas tem muita coisa que é reforço, né? É reforço daquilo que Deus já tem implantado em cada ser humano, que é a chamada lei da consciência. Então diz assim aqui o comentário que escrevi.
Esta aula reforçou conceitos, preceitos e ordenanças que já sabemos desde sempre de maneira prática. Então, de maneira prática, o ser humano já sabe muita coisa, né? Sabe muita coisa de que o errado tem consequências ruins, né? Então, de maneira prática, a gente naturalmente já entenderia que, por exemplos que a gente já tenha visto nas nossas vidas, que qualquer situação como essa que aconteceu com Isaac e Rebeca não daria certo, né? Não daria certo. Então, isso é a chamada lei da consciência. A história de Isaac e Rebeca só exemplifica problemas que são causados por esse erro que todo ser humano sabe, em consciência. Existem dois tipos de obediência a Deus: a obediência involuntária e a voluntária. A obediência involuntária reflete o bem praticado pelo ser humano ao seguir sua consciência de certo e errado, posta por Deus em todo homem e mulher. Então, o homem, quando ele faz o bem, seguindo a consciência do que é certo, ele está obedecendo a Deus, é a chamada obediência involuntária. Involuntária porque o homem não teve vontade de ter essa lei de certo e errado na sua mente. Quando ele faz esse bem, ele tá obedecendo a Deus de forma involuntária para com aquilo que ele poderia estar acreditando, né? A obediência voluntária reflete crermos e praticarmos a palavra de Cristo e a vontade manifesta e confirmada por Deus para cada um dos seus filhos, ou seja, seus planos, sonhos para a sua vida. Então, toda a informação que nós recebemos em Cristo ao longo das nossas vidas e das promessas que Deus tem para as nossas vidas e passamos a pôr em prática, né, o versículo, que é o tema desse ano, nós estamos obedecendo a Deus de forma voluntária. Então, estamos colocando na nossa mente aquilo que é certo diante de Deus para fazer o correto, né, o bem para nossa própria vida e para a vida do próximo, né? E aí, qual é o paralelo que a gente pode traçar aqui? A palavra vai nos ensinar que o pior erro do homem não é o de negar Cristo ou a Bíblia como heranças de Deus, mas sim o pior é não seguir sua consciência. Em dois aspectos principais, tá? Fazendo o errado por vontade própria. Então, quando o homem erra porque ele quer errar, sabendo o que o né, que é errado fazê-lo, aquilo, e nomeando o errado por certo e o certo por errado, o bem por mal e o mal por bem, indo contra a natureza implantada nele por Deus. Então, o homem, quando ele troca o certo e o errado, o bem por mal, e de forma voluntária, quer dizer, eu quero estabelecer aqui uma doutrinação, eu quero estabelecer aqui uma regra, que ele vai trocar agora isso que eu sei que é errado vai ser certo, isso que eu sei que é certo vai ser errado. Isso é o maior pecado do homem sem Deus, né, do mundo para com Deus. E isso vai estar escrito lá em Romanos capítulo 2. Um versículo entre esses que vamos ler aqui, ele está citado na aula, tá, irmãos? Mas eu passei para que a gente pudesse ter essa compreensão completa ao final da aula. Olha que texto interessante. Romanos capítulo 2, versículo 11. Diz assim: porque para com Deus não há acepção. Romanos capítulo 2, versículo 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus,
mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, há uma separação aqui no versículo 12, daqueles que não têm lei e daqueles que têm lei, né? Então, hoje nós temos a consciência da lei de Deus, né? E aí ele vai dizer que para aqueles que têm essa consciência da lei de Deus, simples ouvir não o justifica, mas sim a prática. Amém? Agora, versículo 14, olha que interessante. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então, existe uma natureza, né? Existe uma consciência. Por isso que não tem como o mundo ele ser feliz, né? Principalmente essa novidade, essa globalização, essa doutrinação, principalmente promovida, né, pelas essas ideologias. Infelizmente, isso traz para a pessoa, naturalmente, uma tristeza profunda. A pessoa pode até, em púlpito, né, em púlpito que eu falo no público, né, manifestar ali algum que está feliz, que é isso, que acredita, etc. Manifestar algo que dentro do seu coração não tem como ser verdade, né? Porque a palavra do Senhor... Então, assim, infelizmente, só a gente sabe o que passa na vida dessas pessoas. Só Deus sabe o que passa na vida dessas pessoas quando botam sua cabeça no travesseiro, né? Quando realmente refletem, porque assim, é uma luta consigo próprio, uma luta contra a natureza de Deus que deve ser algo muito triste. E a palavra vai dizer aqui no versículo, olha que coisa interessante, versículo 15, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Então é a consciência, né, que é gravada no coração por Deus, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então, para aquelas pessoas que são justas, né, que mesmo não crendo, ou não tenham recebido ainda a Jesus, aquelas pessoas que são justas, muitas vezes elas são felizes, né? A gente tem um exemplo, né, que é um exemplo que a gente sempre... acho que meu pai já trouxe aqui algumas vezes, eu também cheguei a comentar, que é da minha avó paterna, né? Que hoje é o último dos meus avós, né, vivo, né? E ela, assim, é aquela pessoa que a gente fala que só falta receber a Jesus, né? Mas por que isso? Porque a pessoa, ela segue o bem por consciência, entendeu? Então, essas pessoas, a gente tem um entendimento, uma admiração muito grande, né? E a gente só tem como o porém mesmo, né? Essa questão, né, de receber a Jesus, porque a gente sabe que no final é o que salva o homem, principalmente para aqueles que receberam essa informação. Então, a gente tem uma admiração, por exemplo, muito grande com a minha avó e com outras pessoas também que a gente vê que seguem bem essa lei da consciência, né? Que fazem o bem por natureza. Mas muitas pessoas hoje é o grande problema da humanidade, e aí trazendo paralelo para a nossa aula, né, dos pais e do relacionamento dos pais e dos filhos, hoje é uma situação muito difícil, né? Que a gente está vivendo uma sociedade que ela está forçando a troca do bem por mal, né? E aí, se o filho ele é ensinado, e aí a responsabilidade dos pais ela é gigantesca, né? De realmente, ao máximo, conseguir filtrar essa imposição da ideologia. Se os filhos eles realmente acreditam que o errado é certo e o certo é o errado, isso causa uma dificuldade espiritual gigantesca na vida da pessoa, né? Na vida da criança, do adolescente. Então, realmente, aos pais hoje, cada vez mais, né, há essa responsabilidade, esse desafio de fortalecer os preceitos de Deus, né, o certo de Deus na vida dos seus filhos, né? Então, isso é importantíssimo para que a gente tenha essa consciência de que, infelizmente, hoje está sendo doutrinado, está sendo implementado
algo que vai contra a própria lei da consciência, né? Então, os filhos ficam até muito mais expostos às armadilhas do diabo, né? Então, que a gente possa, ao final dessa aula, orar, né, pelas famílias, né, por essa questão, porque isso traz uma dificuldade muito grande, um desafio muito grande para a sociedade atual, né, e principalmente para nós, né, cristãos, e que ou seremos ou somos pais no relacionamento com os nossos filhos. E aí, continuando aqui no comentário, vamos também lá em Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, versículo 20. Diz assim, Isaías 5, 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, põem o amargo por doce, e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais, por suborno, justificam o perverso e negam a justiça. Então, é um ai de Deus, né? Então, infelizmente, as pessoas acham que tudo vale, né? Para ser bem-sucedido, para ter ali implementado aquilo que ela acredita. E não é bem assim, né? Não vale tudo, né? Porque, no final das contas, a alma que é eterna, né? O corpo e essa carne vão passar. Amém, irmãos? Continuando aqui, o grande segredo para viver uma vida de obediência a Deus, reduzindo ao máximo qualquer exposição ao risco de sair da sua presença, é ser renovado pelo Espírito Santo, transformando sua mente para naturalmente ou involuntariamente obedecer à vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, o grande segredo da nossa vida, né, na obediência a Deus, é realmente o que diz o versículo, né? Amá-lo, né? Amá-lo praticando a sua palavra, né? E mais importante que isso, transformando a nossa mente, né? A nossa consciência passar a implementar na nossa consciência o bem e o mal de Deus, né? O certo e o errado de Deus em Cristo Jesus. A partir daí, involuntariamente, naturalmente, passamos a ser obedientes a Deus. Há planos e sonhos do Pai em Jesus para que realizemos através do Espírito Santo, que são verdadeiramente manifestos e realizados somente quando alcançarmos um grau de maturidade e naturalidade em nossa vida com Deus. Então, a partir do momento que as coisas se tornam naturais, estamos maduros em Deus, coisas grandes chegam em nossas mãos. Os verdadeiros sonhos e planos de Deus chegam e se materializam em nossas mãos. Mas o que é naturalidade de obediência a Deus, né? O que é isso? O que é ser natural? Naturalmente obediente a Deus, né? Naturalidade é austeridade, quer dizer firmeza nos novos costumes pelo Espírito Santo que em nós habita. Então, existem novos costumes que só o Espírito Santo pode implementar em nossas vidas, porque a nossa natureza carnal está contra esses costumes. Autocontrole, domínio próprio para vencer qualquer vontade da carne. Compostura, não se amoldar à postura e opiniões do mundo, mas iluminá-lo. Nós somos sal e luz do mundo, né? Então, essa compostura, esse não se amoldar à postura e às opiniões do mundo, torna natural a nossa obediência a Deus. Critério, viver segundo os critérios da palavra de Deus. Despojamento, descartar e negar o velho homem.
juízo, entendendo que a realização ou não da vontade de Deus para a nossa vida será posta em juízo contra nós. Então, quando naturalmente somos obedientes a Deus, passamos a ter todos esses atributos, né? Entender essa questão do juízo é sensacional, né? No final, será posta em juízo aquilo que Deus tinha para a minha vida, né? Então, muitas das vezes, as pessoas querem sonhar o sonho do outro. E quando Deus tem para a minha vida particular sonhos, e será sobre isso que Deus será colocado em juízo na nossa, no tribunal, né? Naquilo que será a nossa sentença de eternidade. Então, isso é muito interessante, né? Ter essa capacidade de entendimento de que Deus ele tem o melhor para cada um de nós individualmente, né? E aí, a partir disso, nós vamos passar a viver uma vida feliz e realizada com Deus a nós, né? O que Deus tem para mim é diferente do que Deus tem para fulano, ciclano, e é isso. Assim, no final das contas, a gente precisa buscar aquilo que Deus tem para nossas vidas. Essa é a turma dos adultos na fé. Estamos na escola da Bíblia para adultos e não podemos dizer mais que somos surpreendidos com os claros aspectos da verdade de Deus. O cometimento de erros bobos é um grande atraso ao que Deus quer para cada um de nós. Então, Deus nos chama a não mais errar de forma boba. Diz em João, primeira epístola de João, capítulo 2. Isso aqui é muito interessante, irmãos, porque às vezes nós lemos a Bíblia e essa separação com essa separação de versículos, né? E aí, naturalmente, às vezes nós entendemos alguns textos de forma pausada. E, na verdade, o texto era uma coisa só, né? E aí, quando nós lemos de forma a ignorar, uma palavra forte, né? Mas de forma a diminuir a relevância dos versículos, da separação de versículos, nós passamos a compreender a palavra da forma mais correta para aquilo que Deus colocou no coração do escritor. Em 1 João capítulo 2, versículo 13, olha que texto interessante. Diz assim: Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Então, João escreve, faz uma separação entre pais e jovens, né? E o que significa essa separação aqui, né? É entre aqueles que são adultos na fé e aqueles que estão em crescimento espiritual, né? São jovens na fé. E aí, para os adultos na fé, ele vai falar: olha, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Então, vocês conhecem, nós conhecemos a Deus, né? Nós conhecemos a palavra de Deus, conhecemos a vontade de Deus, somos hoje capacitados a obedecê-lo, né? Não precisamos conhecer a Deus, não temos mais novidades, precisamos somente ser relembrados. Mas para o jovem, aí vai vir os versículos seguintes: Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Aí ele vai falar para os jovens: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então aqui é um texto lindo para pais e filhos, né? Então os pais, eles têm a responsabilidade de colocar os versículos 15 e 16 aos seus jovens.
A responsabilidade do sacerdote do lar, né, da mulher, né, com a sua sabedoria, é colocar os versículos 15 e 16 encucados nas mentes dos seus filhos. Então, João escreve os versículos 15 e 16 para aqueles que são jovenzinhos na fé, que estão em crescimento. Para nós, não amar o mundo, não amar as coisas do mundo, saber que o mundo vai passar, que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, isso tudo é coisa passageira, isso já tem que estar no nosso sangue, já está no nosso sangue, né? Principalmente numa igreja que servimos, uma igreja que tem doutrina, né, que tem palavra, que tem ensinamento, em que nós somos apenas relembrados, né, a cada culto, a cada aula. Então, que possamos sair daqui com essa conscientização e com essa responsabilidade, né, de fazermos, transformarmos a nossa consciência de forma espontânea, a obedecermos a Deus com naturalidade, né, naturalmente. Porque temos a responsabilidade de passar aos mais jovens, e aí não é só mais... Não coloco mais só os pais, né? Mas todos nós temos a responsabilidade de passarmos aos mais jovens, aqueles que estão começando na fé, os versículos 15 e 16. Porque é para esses mais jovens na fé que João escreveu isso. Porque nós já conhecemos o Pai desde o princípio, né? Ele vai dizer: pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Então não vou ficar relembrando coisas vazias, coisas pequenas para vocês, porque vocês já sabem, é só pôr em prática. Amém, irmãos? Então é mais uma aula que a gente já sabia. São conceitos, são informações que nós já sabíamos, mas precisamos pôr em prática. Amém, irmãos? Conclusão. Na palavra de Deus, vamos ler o versículo 17 aqui antes de concluir, só para terminar, né? Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amém, irmão? De versículos 15 a 17, né? Que a gente possa abraçar essa responsabilidade de passar aos mais jovens os versículos 15 a 17. Na palavra de Deus, encontramos normas que servem de convivência saudável e cristã para a vida familiar. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo admoesta aos pais quanto à criação dos filhos. Nessa orientação, os filhos devem ser obedientes a eles, e os pais não devem provocar a ira dos filhos. Assim, quando o casal não respeita a personalidade dos filhos, tratando-os com predileção, infelizmente, o resultado é o conflito entre os membros da família. Amém, irmãos? Vou convidar o pastor Joaquim. Agradecer pela oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amados, vamos ficar de pé. Ontem nós tivemos aqui o primeiro sábado, né, de preparação para o congresso de oração. Desde as 9 da manhã, almoçamos aqui. À tarde teve aí o Clube da Bíblia, tivemos o evangelismo. Teve almas, quantas almas? Hein? Só evangelizaram, né? E à noite tivemos o culto, o lanche, né, da tarde, já tarde e noite, né? E após o culto ainda teve uma sopinha aí, ó, surgiu uma sopinha, não sei de onde desceu do céu, né? Mas não sei quem foi o santo que trouxe, né? Mas em nome de Jesus foi uma bênção muito grande. A palavra, todo o mover de Deus. Pela manhã tivemos testemunhos, né? Foi muito bom. Então, isso foi o preliminar, né? Sábado que vem, se você tiver a fim de passar aí conosco, se inscreva, né? Pastor Anderson está aí com a Aline anotando, para a gente poder organizar o almoço, tá? Quantidade de almoço, para ninguém para ficar com necessidades. A gente fazer um almoço abençoado, suprido, em nome de Jesus. Amém?
Eu vou pedir para os irmãos fazerem aquela rodinha, né, para a gente poder orar. Vamos buscar a Deus um pouco, aproveitar esse tempo que Deus tem nos dado aí após a escola bíblica dominical. Deus tem falado muito no nosso meio, Deus tem agido. Uma aula abençoada, né? Ontem uma palavra também abençoada, Deus usando, né, os servos dele em profecia, nos dons. E assim a igreja vai caminhando de glória em glória e de fé em fé. E agora essa oportunidade para a gente poder buscar um pouco a Deus. Às vezes você em casa não tem essa oportunidade, né? A casa é apertada, dificuldades e muitas obrigações. Mas hoje Deus está separando sempre, após a escola bíblica, esse tempinho para a gente buscar a Deus. Eu queria que você fizesse aí do seu lugar o lugar de adoração, o lugar de busca. Como o nosso irmão Vinícius falou, nós já somos crescidos. Já conhecemos aquele que vive desde o princípio, né? Então, que você possa colocar em prática a tua busca, abre teu coração, não perca a oportunidade de adorar o teu Deus, porque Deus se faz presente na igreja, não para ser curado, não para ser liberto, não para aprender, mas para ser adorado. Deus está na igreja, Ele se faz presente no nosso meio, porque Ele quer receber a tua adoração. Então, que você possa fazer isso, né? Ele não está aqui para ser curado, porque Ele veio com uma luta qualquer, não, Ele está aqui para ser adorado. E é no meio da adoração que você vai receber aí de Deus coisas grandes. Expressa, deixa fluir do teu interior a adoração verdadeira. Esse momento especial. Deus quer curar, Deus quer fazer coisas grandes. Deus quer remover, né, o mal. Deus quer purificar consciências. É isso que Deus quer fazer, como hoje foi falado aí no finalzinho da aula. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, age com poder e glória, Pai. Receba a nossa oração, receba a nossa adoração, o nosso louvor. Em nome de Jesus, Pai. Ó Espírito de Deus, renova-nos nesta manhã, Pai. Ó Deus, eu quero ser renovado. Ó Deus, muitas vezes nós falamos, choro vem à noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós estamos de manhã, Pai. Alegra a tua igreja, alegra o teu povo, alegra o meu coração, alegra o coração do meu irmão, da minha irmã, Pai. Ô, Racalabaxande Cantarébia, renova o teu povo, Pai. Ó Deus, os dons, Pai. Ó Deus, aviva, desperta, Pai.